Olha, ela não é simples, né? Mas ela é possível. Então eu sempre digo isso para os alunos, né? E não só para os alunos, mas para todas as pessoas com quem eu tenho oportunidade, eu digo que se você tem uma meta, essa meta ela é possível, né? Se você tem um objetivo, você alcança o objetivo. Caros amigos do Moai Ikigai, Heróis de Propósito. Sabia que o lema da minha empresa Moai Ikigai é Educação com Propósito? E eu estou aqui hoje com uma pessoa que me inspira quando se trata em falar em educação. A Cris, diretora da FATEC de Pindamonhangaba. Obrigado por nos receber, Cris. É um prazer receber vocês aqui. Muito bom mesmo. Cris, o pessoal acaba vendo o FATEC, né, pelo estado de São Paulo como um todo, ETECs também, ou em falar em Centro Paula Souza, mas às vezes não entendem o tamanho que é esse trabalho de capacitação de pessoas. Você podia explicar o que é tudo isso no qual você está inserido? O Centro Paula Souza, ele é a nossa mantenedora, né, ligada ao governo do estado de São Paulo, e mantém tanto as escolas técnicas, as ETECs, que são 260 no estado. 260? 260. E também temos as FATECs, né, que são as Faculdades de Tecnologia e de Ensino Superior, que são 72 no estado hoje. Excelente. Nós já estamos com 80 mil alunos. Ao todo, entre ETEC e FATEC, ou só no sistema FATEC? Só no sistema FATEC. Olha quanta educação sendo feita com qualidade, né? E me conta mais, Cris, como é que você atua junto à FATEC? Quais são os projetos e atuações que você tem por aqui? Então, aqui na FATEC nós temos hoje 1000 alunos que estão distribuídos nos 5 cursos, manhã e noite. À tarde nós não temos nenhum curso regular, só cursos extra classe, né? E a gente trabalha bastante com os alunos a parte pessoal, de formação mesmo, não só a parte técnica, né? Nós temos um projeto que se chama Projeto de Permanência e Desenvolvimento de Jovens Talentos, e a gente trabalha com esses alunos postura, comportamento, posicionamento perante a sociedade, perante entrevistas de emprego. Que demais. Então a gente trabalha muito isso com eles, além, lógico, da parte técnica, né? Gente, esse projeto de permanência foi a Cris quem me apresentou. Muitas faculdades falam em retenção de aluno. Retém parece que está segurando. Não, a permanência é uma opção do aluno e eles fazem de uma maneira excelente. Por quê? É uma faculdade pública, gratuita e, por incrível que pareça, pelo estado afora, tem cursos que não conseguem fechar a turma de aluno. Aí o aluno fala, mas eu não tenho oportunidade de estudar. Tem aqui curso gratuito que não fecha. E não fecha por quê? Não fecha porque às vezes o aluno não enxerga a questão da empregabilidade naquele curso, ou ele não se sente bem recebido, ou ele tem dificuldade com a disciplina, se perde no meio do caminho e desiste pela dificuldade. Então é um processo que começa desde a recepção do aluno, né, Cris? Conta mais sobre isso. A gente faz uma acolhida, né, na matrícula, porque antes a gente sentia que era muito frio, né? Tipo, cara crachá, documento e tchau. É verdade. Então, a gente monta um café da manhã ou um café da tarde, né? Para receber os alunos que vêm fazer matrícula. E a gente percebeu também agora, nos últimos anos, uma mudança no perfil dos nossos ingressantes. Que mudança? Estão vindo mais jovens. Entendi. E aí os pais os acompanham para a matrícula e já ficam encantados com a acolhida que é feita para o aluno. Que e aí beleza. os pais se sentem tranquilos em saber que eles estão aqui, que vão ser bem acolhidos e recebidos. Quando se trata do aluno mais novo, os pais eles são grandes parceiros, né? Ou até mesmo adversários. Se você não tiver um bom relacionamento com eles, a coisa é um desafio, né? Grandes parceiros, e eles percebem ao chegar a acolhida, a preocupação que nós temos com os nossos alunos. O pessoal às vezes vai se perguntar, mas espera aí, vocês da Rede RVC são ligados à FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã. Vocês não são concorrentes? Estão fazendo propaganda da FATEC aqui? Olha, alguns esclarecimentos. Primeiro, não somos concorrentes, né, Cris? Não, educação não tem concorrência. Não tem concorrência, tem uma carência imensa. E fora que a gente trabalha em cursos de áreas bastante distintas. Vocês entram numa área tecnológica, industrial e tudo mais, diferente de alguns outros cursos que a FUNVIC oferece. E além de tudo, somos parceiros, a gente troca muita informação. Sim. Vou fazer palestra aqui nos próximos dias também. A Cris já foi até lá compartilhar conosco
conosco esse programa de permanência de alunos, então é muita parceria que a gente tem, né, Cris? Na educação, a gente tem que somar para agregar. Com certeza. Não tem que dividir, porque já é pouco. Né? A gente consegue perceber que aonde a educação ela é mais valorizada, a população sofre menos. Então, quanto mais a gente conseguir trabalhar juntos, melhor. E quais são os diferenciais da FATEC, né, em relação da FATEC e das ETECs, ou seja, do conceito do Centro Paula Souza, em relação às outras instituições de ensino que são públicas? Porque a gente tem, né, os institutos federais, mas o sistema Paula Souza ele tem uma pegada específica da parte tecnológica e tudo mais, né? Sim, a gente tem uma pegada bem específica dessa parte tecnológica. A gente gosta de trabalhar com uma proximidade muito grande da empresa, porque a Faculdade de Tecnologia ela tem que estar próxima da empresa, né? Vivendo o dia a dia das empresas. Então a gente faz muita parceria com várias empresas da região que vêm fazer palestras, que trazem temas para serem abordados pelos alunos em forma de iniciação científica ou os trabalhos de conclusão de curso. Então a gente trabalha muito próximo das empresas. Essa é uma das missões do Centro Paula Souza, né? Aproximar a empresa do aluno, né? A empresa da universidade. Então, diminuir essa lacuna que existe, né? De achar que a empresa tem que ficar de um lado e a universidade de outro. Então, a gente tem trabalhado fortemente nesse sentido de trazer sempre a empresa junto com a universidade. E a gente tem feito várias parcerias. E é uma realidade meio dura essa do Brasil, de que a academia, seja ela faculdade, escola técnica, seja ela pública ou privada, está muito distante da realidade do mercado de trabalho, né? A gente está precisando reaproximar isso tudo. Tem. A gente precisa trabalhar próximos para poder desmistificar, né? Então, o que seria da universidade se não existissem as empresas e vice-versa? Como é que a empresa se daria bem, teria uma produção perfeita se ela não tivesse as universidades? Então precisa quebrar esses paradigmas, né? Essas pré-concepções. Talvez esse seja um dos nós que a gente precisa soltar para o Brasil ter um espaço de desenvolvimento melhor em tecnologia, em qualidade da mão de obra e tudo mais, né? Também acho. Falando nisso, uma demanda muito grande que a gente tem notado no mercado de trabalho é alunos mais preparados não só na questão técnica, de conteúdo, mas também comportamental. E as metodologias ativas têm sido uma magnífica saída para criar isso também. Como é que está isso hoje nas FATECs, né, no Centro Paula Souza? A gente tem trabalhado bastante isso, não só aqui na FATEC de Pinda, mas em toda a rede, né? Tem um setor hoje que fica, né, na Coordenadoria do Ensino Superior, que trabalha na difusão desse sistema, né? Que a metodologia ativa, se ela não for bem trabalhada, o aluno vai chegar para mim e vai falar assim: o professor não está dando aula. É verdade. Então, sou eu que tenho que pesquisar, sou eu que tenho que falar, sim, você que é o centro do estudo. Então, tem que ser muito bem trabalhado para o aluno entender essa troca dele com o professor, porque é uma troca. O professor também consegue ganhar muito com essa troca, com essa sinergia, né? Aluno, sala de aula e professor. Excelente, Cris. Uma educação feita, voltada para o mercado de trabalho, voltada para as reais necessidades do aluno e com qualidade, com carinho, gratuita. A gente conversa mais sobre como é que a Cris entrou nessa história toda na volta do nosso programa Herói de Propósito na rede RVC. No nosso bloco anterior do programa Heróis de Propósito da RVC, a gente conversou sobre a questão de permanência dos alunos na faculdade. E Cris, você tem propriedade para falar desse assunto, né? Como é que foi sua trajetória universitária para hoje ser uma doutora, diretora de um centro de alta excelência como a FATEC? Bom, eu fiz toda a minha educação foi no ensino público.
E eu fiz o vestibular para entrar na Unesp, em Guaratinguetá, que é uma faculdade pública de engenharia mecânica. Então, quando eu fiz faculdade, já era uma coisa inusitada, né? De 4 turmas que entraram na engenharia, tinha 6, 7 mulheres, e na engenharia mecânica 2, eu e mais uma. De uma turma de quantas pessoas? De 4 turmas de 40 cada um. Puxa, 160 alunos, não dá para botar nos dedos o número de mulher. Não enchia. E na engenharia mecânica, menos ainda. Imagino. Né? Então, éramos 2 na engenharia mecânica. E faculdade de período integral, na época só tinha período integral, agora que ainda tem o curso noturno, né? E eu já tinha um namorado quando eu entrei na faculdade, que não era da faculdade. E nós nos casamos, né? Meu pai achou que ali já era o fim. Você casou durante a faculdade ainda? No segundo ano da faculdade eu casei. O pai deve ter ficado arara. Louco, coitado, ficou louco. E já achou que eu não ia terminar. Aí, pouco tempo depois, fiquei grávida. Ixi, ficou grávida. E a gente que eu coordeno um curso de gestão e comunicação, sei como é que é, a aluna normalmente tem uma dificuldade, né? Mas as que perseveram conseguem. Sim, com certeza. Então, e aí eu não sei se para provar para o meu pai que era possível, né? Eu acho que ele me desafiou muito e eu estou aqui hoje, né? Porque eu terminei a faculdade. No período da faculdade eu ainda fui aluna bolsista de iniciação científica do CNPq. Fiz pesquisa junto com o professor Herman, que foi nosso secretário de educação. Era o bebê no colo, o livro no outro. Isso. Assim. E muitas vezes meu filho foi para a faculdade porque eu não tinha com quem deixá-lo. E aí ele sumia na faculdade porque um professor pegava, levava, e quando eu ia ver eu já não sabia mais onde estava a criança, né? Então ele cresceu no ambiente acadêmico, né? E ele já fez FATEC? Como é que foi? Então, não. Ele fez engenharia de produção. Ele fez engenharia de produção. Também em faculdade pública do Rio de Janeiro. E na UERJ se formou faz pouco tempo, mas está super bem, tá, graças a Deus. Então hoje quando você recebe os alunos, né, e tem esse diálogo com eles para falar sobre o programa de permanência, sua história já é diferenciada, né? Porque eles olham você hoje doutora, diretora, parece que a gente já nasceu assim, mas não é tão simples, né? A trajetória, ela não é simples, né? Mas ela é possível. Então eu sempre digo isso para os alunos, né? E não só para os alunos, mas para todas as pessoas com quem eu tenho oportunidade, eu digo que se você tem uma meta, essa meta ela é possível, né? Se você tem um objetivo, você alcança um objetivo. E depois da minha formatura na graduação, eu comecei a dar aula na ETEC e eu fiz um estágio na empresa, e empresa também, mas a empresa eu gostei, adorei, mas para mim serviu para dizer que eu realmente era do mundo acadêmico. Olha, interessante. Então, eu também aconselho os alunos a fazerem as duas situações, né? Serem bolsistas de iniciação científica, desenvolverem uma iniciação científica, ter aqui na FATEC a gente tem a iniciação científica tecnológica que é aplicada junto com problemas empresariais, né? Então ele já vai estar resolvendo uma coisa que ele vai usar na prática, no trabalho. E é importante ele também passar pelo estágio, pela experiência do estágio. E aí, quando ele finalizar as duas coisas, ele pode dizer, gosto disso, não gosto disso, e fazer uma escolha mais assertiva. Exato, né? Exato. E aí, eu, então, fiz mestrado, mais um filho, doutorado, mais um filho. Então, para cada fazer a dissertação, um filho, uma tese, um filho, é legal. Isso, né? Ainda bem que eu parei de estudar. Fez pós-doc? Fiz, mas daí não veio mais um filho depois, já tava... Não. Mas são 3 pérolas, são 3 pessoas muito importantes na minha vida e claro que o apoio do meu marido também foi fundamental, porque
Muitas vezes ele tinha que cuidar das crianças para que eu pudesse estudar e desenvolver as minhas atividades. Você está tocando num ponto que é bastante sensível. Você falou da importância do aluno fazer estágio. Lá na Funvic a gente incorporou o estágio como obrigatório em todos os cursos, né? E eu era um dos caras que me perguntava, mas nossa, meu aluno ele tem que trabalhar para poder pagar a faculdade dele, né? Esse é o perfil do aluno da Funvic, né? O aluno que está ali como um guerreiro trabalhando e tudo. Eu falo assim, legal, mas a gente pode aproveitar então a atividade profissional dele para validar como estágio, mas ele não pode sair sem ter uma experiência prática, né? Sim, não pode, de forma alguma. É muito importante, porque como é que você escolhe entre duas coisas se você não experienciou as duas coisas? Você tem que experimentar para conhecer. Verdade. Né? Então é muito importante passar pelas duas possibilidades que a gente tem dentro da área acadêmica, né? Porque você tanto pode ir para a indústria quanto você pode ficar na academia. E hoje, Cris, a gente está vendo nas imagens de apoio aí esse prédio bonito, né? Arborizado. Você está aqui desde o início da construção desse negócio todo, né? Estou aqui como diretora desde 2008, mas eu entrei para dar aula em 2007. Quando nem era aqui? Quando nem era aqui. Estávamos na ETEC ainda. O prédio esse ano completa 10 anos, é isso? Isso. Ele está com 10 anos. Que demais. Como é que foi acompanhar essa construção? Deve ter sido um sonho, né? Imaginar que a gente está trazendo uma faculdade de tecnologia para Pindamonhangaba, né? Foi. Nós tivemos um apoio muito grande das empresas da região. Era uma necessidade muito grande do curso que veio para cá, né? Que era o curso de processos metalúrgicos. Então, várias empresas se uniram, os profissionais de várias empresas se uniram para ajudar a criar o currículo desse curso de tecnologia. Legal. Que atendesse a todas elas, né? Só para o pessoal que não é de Pinda e está assistindo a gente, entender que a Pindamonhangaba é uma central na área metalúrgica, tanto do alumínio, nós temos grandes empresas nessa área, como até mesmo no aço. Hoje temos 2 grandes empresas com, sei lá, suas centenas, milhares de funcionários lidando aqui. Então existe uma demanda muito grande para essa questão aqui na região. Muito grande, muito grande. É uma região metalúrgica bem forte, né? E aí, então, o curso foi desenhado, foi implantado e nós viemos para esse prédio em julho de 2008, ainda sob a direção do professor José Manuel. E ele tinha uma premissa que eu achei realmente que fazia todo sentido, de que se a gente não se mudasse para cá, com todos os problemas, a gente talvez ainda estivesse hoje lá na ETEC. Ah, é muito cômodo, né? Porque você olha o problema não faz parte da sua rotina, então viemos para cá sem telefone, sem internet, sem calçamento. E apesar de todos esses desafios, com muito amor pela educação no coração. E a Cris me contou, no intervalo entre uma gravação e outra aqui, que a história dela, de como é que ela virou diretora, foi um negócio bastante impressionante. E você vai descobrir qual que é na volta do nosso programa Herói de Propósito, na rede RVC. Trabalhar em empresa ou ser professor? Às vezes o aluno até nos pergunta, professor, você também trabalha? Como se a aula já não fosse uma trabalheira gigante. É verdade. Né? A academia é um trabalho magnífico, importante, que requer a experiência que a gente falou no outro bloco, mas se dedicar a essa carreira também é demais. Agora conta pra gente, Cris, como é que esse desafio de dirigir uma unidade caiu no teu colo? Eu acho que eu estava no dia certo, na hora certa, no lugar certo, né? E com a formação certa. Então não cai tanto no colo, né? A gente constrói o colo para poder cair a oportunidade. Porque eu vim para a FATEC pela necessidade por um professor da área de fundição. E eu já tinha trabalhado aqui numa escola ministrando aulas de fundição. E o coordenador do curso, que na época era o professor José Alexandre, entrou em contato comigo e me convidou para vir dar aula. Então foi assim que eu cheguei até a FATEC. Então eu fiz o concurso e entrei.
Só que eu estava finalizando meu doutorado nessa época e eu era bolsista, então eu não podia ter vínculo empregatício. A aula, como eu entrei, temporária, não é um vínculo empregatício para o CNPq. Então, eu entrei e o diretor que estava aqui, ele também era diretor da unidade de Guaratinguetá. E ele, então, achou uma oportunidade, né? A pessoa com a formação, com o perfil, e ele sempre muito brincalhão. Eu, num primeiro momento, achei que ele estava brincando, não era um convite sério, né? Se você termina seu doutorado, você vai ser diretora. Isso, você está terminando o doutorado, aí você faz o concurso para professora efetiva e aí você entra na direção. Eu falei, tá, e fui embora. Não era comigo. E aí ele me cobrou e disse que já tinha me matriculado num curso de gestores do Centro Paula Souza. Mas para quê? Você vai ser diretora como? Eu falei, então é sério. Então é sério. E aí foi quando tudo começou, né? O cargo administrativo que eu tive assim durante minha carreira foi coordenadora de curso. Eu jamais imaginei ser diretora de uma faculdade, ainda mais uma faculdade pública. Sim. E de um centro tão grande quanto é o Centro Paula Souza. E foi uma experiência muito gratificante. Eu imaginei que ele fosse ficar comigo me dando um suporte um tempo, e aí no dia que eu... Passou a boina e falou, vai! Ele falou, olha, agora você vai, o que você precisar você pode me telefonar, mas não tem um estágio para direção. E é verdade, né? Não existe um estágio para direção. Tem uma hora que a gente pega a liderança, né? E aí o desafio é enfrentar mesmo. Falando nessa questão dos desafios, né, Cris? Quais são agora os próximos projetos da Cris e da FATEC, que de certa forma muitas vezes se confundem? Você acabou de voltar do Japão, do lado do Nihon, lá da Moai Ikigai, é isso? Isso. Eu tive a grata satisfação de ter sido escolhida pelo Centro Paula Souza para participar desse treinamento da JICA, que é uma instituição de apoio e de cooperação internacional que dá treinamentos. É uma instituição muito grande, a JICA. E a gente fez um curso lá, eram 7 brasileiros, sendo 2 do Centro Paula Souza. Eu, representando as FATECs, e um professor, Eber, representando as ETECs. Puxa, dentro de 70 FATECs, mais de 70 FATECs pelo estado de São Paulo, você conseguiu ser escolhida para esse trabalho. Sim. Que legal, Cris, parabéns. Muito, muito bom, foi muito gratificante. E foi muito gratificante ir para lá, porque a gente sempre escuta falar que o japonês é metódico, ele é cheio de manias, mas isso é uma coisa natural, faz parte da cultura dele. E todo mundo aceita, né? E todo mundo aceita. E eu falei que por diversas vezes eu me senti muito acolhida e abraçada sem ser tocada, porque não existe esse contato físico no Japão, né? Mas nem por isso eles deixam de ser tão afetuosos e calorosos como nós, né? Então, ainda mais quem vai para a questão de estudo, tecnologia, é tido assim como... Né, e eu tive a oportunidade de fazer esse curso, que é um curso de Monozukuri aplicado à qualidade. O que é Monozukuri? Explica para os nossos telespectadores. Monozukuri é uma palavra japonesa e ela simboliza uma grande parte da cultura do japonês, né? Então é a produção com amor e qualidade, usando a menor quantidade de matéria-prima e preservando o meio ambiente. Uma busca pela excelência no trabalho. Busca pela excelência. Aqui no Brasil a gente tem o costume de ouvir Kaizen pela melhoria contínua, mas o Monozukuri, na verdade, é a filosofia que está no coração da pessoa quando ela encara o trabalho, né? O Monozukuri, ele agrega as ferramentas da qualidade, Legal. Kaizen, 5S, ciclos PDCA, e isso é uma coisa que acontece naturalmente para o funcionário das empresas, ou do restaurante, ou a faxineira, enfim, isso é uma coisa cultural. O pessoal que segue a nossa filosofia Ikigai, o que isso tem a ver com Ikigai? Uma vez que você descobre um propósito, que é a sua essência, você precisa manifestá-lo através de uma missão, um trabalho. E fazer o trabalho com o Monozukuri é honrar o seu Ikigai, o seu propósito, né? E aí... quando eu fui, eu tinha um propósito muito técnico e quando eu voltei com esse propósito técnico, mas pessoal também. Eu acho que eu tenho por obrigação
difundir e compartilhar com as pessoas toda essa vivência dentro da cultura japonesa, que mudou muito a minha visão de muitas coisas, né? Além disso, eles têm muito também uma palavra que é o montanai. O montanai é o não desperdício. Não pode. Não desperdiçar, né? Então, é um povo que tem uma restrição grande de espaço, de condições severas ambientais, climáticas, e que consegue prosperar. Sim. Né? E tudo isso com essas filosofias. Então, a técnica, sem uma cultura, uma filosofia de vida, ela não vai levar o nosso país, nós como indivíduos, a lugar nenhum. Então, eu quero e tenho preparado já algumas palestras que vão começar pela parte cultural e aí terminam na parte técnica. Isso é muito poderoso, porque ganha o coração para depois a mente poder seguir o caminho, né? Isso. Então, como é que os professores estão recebendo todas essas novidades que você trouxe? Eles perceberam, né, que você volta diferente. Eu voltei, não dá para você ter uma experiência dessa de um mês, né? Que eu fiquei um mês imersa na cultura deles, tendo aula, visitando empresas, pequenas empresas, grandes empresas, fazendo laboratórios. Então, você muda. E depois a convivência diária com eles, né? Então, não tem como você passar por uma experiência dessa e voltar e falar assim, não mudei. Não. E depois, chegando diferente, não tem como o mundo à sua volta também não se transformar. Exatamente. Então, eu acho que essas oportunidades que surgem para nossas vidas, né? Elas têm um propósito. Então, eu fui para lá, tive todo esse contato e agora eu quero mostrar para todo mundo toda essa experiência que eu tive lá. As oportunidades que surgem na nossa vida têm um propósito. Nós devemos nos preparar para ela e abraçá-las apesar dos desafios, como uma gravidez no meio de uma faculdade. Isso. Cris, obrigado por todas essas mensagens de herói de propósito que você trouxe para nós. Eu é que agradeço. Muito bom te receber aqui. Excelente. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e voltarei aqui para fazer palestras sobre Ikigai para os alunos da FATEC. Com certeza. Continue acompanhando a gente no programa Herói de Propósito da RPC.